Oi, oi, bom dia! Começa agora o programa Vista-se de Você e hoje eu recebo em nossos estúdios a Jaqueline Bittencourt, ela que é graduada em Direito pela Faculdade CESUD Francisco Beltrão em 2011, é mestre em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, em 2014, é também sócia do escritório Ferrari Bittencourt Advocacia, que foi inaugurado no ano de 2016, e também é professora universitária no Centro Universitário Unicep e professora de pós-graduação em MBA, Gestão Estratégica de Pessoas, junto ao Centro Universitário Unicep, desde o ano de 2012. E também é advogada do Grupo Menberg desde 2012. Bom dia, Jaqueline. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniele, tudo bem? Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Grata satisfação em estar aqui. Hoje, o nosso intuito, Daniela vai explicar melhor a respeito do tema que nós vamos dar seguimento à nossa entrevista. Porém, antes de mais nada, eu quero falar que a minha área de atuação de maior número de atuação é na área de direito empresarial. Porém, ante o convite da Daniela, vamos falar um pouquinho do direito da mulher. É algo extremamente relacionado ao direito empresarial, né? Porque há muitas discussões no que tange a bens, então uma coisa leva a outra, né? Então é indispensável o conhecimento também nessa área. Muito bem, e como a Jaqueline comentou, hoje o tema da nossa entrevista é o direito da mulher, porque o nosso programa ele é voltado para as mulheres, então é muito importante a gente ter essa conversa, falar também sobre alguns tabus que as pessoas têm em relação a esse direito. Então hoje a nossa entrevista vai ser voltado para esse tema. Então vamos à nossa primeira pergunta. Quais são os direitos, assim, de uma maneira geral, das mulheres quando elas estão separadas? Então, assim, essa é uma pergunta bastante ampla, né? Então, para responder essa pergunta, nós temos que fazer algumas ponderações, algumas considerações. Hoje, fala-se, muito se fala em separação, mas a terminologia correta é divórcio. Antes de uma reforma no nosso Código Civil, era necessário fazer a separação e depois de um prazo fazia o divórcio. Hoje não há mais essa regra. Então você já ingressa com a ação e já pede diretamente o divórcio. Uma das partes, meu marido não quer me dar o divórcio, né? A gente escuta muito esse questionamento, né? No entanto, se uma das partes não tem interesse em manter essa relação, qualquer uma das partes pode ingressar com a ação e isso não vai depender do esposo ou da mulher não querer. Isso não depende deles. Então, uma só pessoa querendo o divórcio é o necessário. Antes de dar continuidade, eu quero falar um pouquinho que tudo que nós falarmos aqui não é a regra, mas temos várias exceções. Então, não quer dizer que você não deva consultar um advogado. A consulta de um advogado é extremamente necessária, até porque nós temos muitas especificidades no direito, muitas exceções, né? Então, às vezes, o teu caso tem alguma peculiaridade que no que eu estou explicando, pode ser que não se encaixe, né? Então, pode ser que você vá lá no advogado e fale, mas eu escutei a doutora Jaqueline falar de tal forma. Não, eu estou falando a regra, mas nós temos muitas exceções. Então, dando continuidade ao questionamento da Daniela, é sobre os direitos, né? Quais seriam os direitos? Então, isso também vai depender muito do regime de casamento que foi constituído pelo casal, né? Regime de casamento, nós temos 4, né? Posteriormente eu vou explicar um pouquinho sobre eles, mas isso é uma das premissas principais para nós discutirmos o que você tem direito ou não no que tange a patrimônio, tá? No que tange a patrimônio. Eu tenho filhos.
os filhos são menores, quais que são as condições do quê? Condições de saúde, condições, às vezes o meu filho tem uma doença peculiar, ele é um PCD, uma pessoa portadora de deficiência. Então, são muitas as situações que têm que ser analisadas. Pensão, pagar pensão, guarda. Então, geralmente, quando nós fizemos um divórcio, nós já regulamos todas essas situações, desde a guarda, do direito de alimentos, do direito de visitação, né? Não é só referente à separação de bens, né? Não é só no que tange a discussão de bens, mas tem várias situações que elas estão relacionadas e são primordiais, principalmente quando tem um filho menor. Também é bastante interessante falarmos que tem muitas pessoas hoje que não são casadas, né? Então a gente escuta muito assim, mas eu não sou casada, eu não tenho direito. Não, né? Hoje é bastante comum você ter união estável, e a união estável, ela pode ser registrada. Como que é registrada? Eu vou lá no cartório de registro, no tabelionato. Aqui na nossa região, em Dois Vizinhos, é o Godói, né? Então, você vai lá e você faz um documento dizendo que você tem uma união estável e você regula o regime de bens. Jaqueline, eu não tenho nenhum documento, eu não tenho direito. Não, você tem. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um reconhecimento e dissolução de união estável. O que é isso? A gente entra com um processo e vai provar que vocês tinham uma união estável. E aí, o regime de casamento, que é o regra nacionalmente, é o comunhão parcial, que é aquele que, a partir do momento que você constitui a união, o que qualquer uma das partes adquirir, né, divide. Então, essa é uma dos maiores questionamentos que aparecem lá no escritório. Lá no nosso escritório, a gente atende várias áreas, atendemos direito empresarial, direito previdenciário, direito de família, que engloba essa parte de divórcio. Então, é primordial, né, saber todas essas, ter o conhecimento de todas essas áreas e trazer para vocês um desses questionamentos que é muito comum no nosso escritório. E em caso de separação, a gente ouve muito, principalmente na televisão, as pessoas famosas, as pessoas brigando em relação à pensão. Em quais casos que o homem é obrigado a pagar a pensão para a ex-companheira? Certo. Então, assim, a questão do pagamento da pensão para a ex-companheira, ela tem algumas peculiaridades. Como eu disse, cada caso é um caso, né? Então, é indispensável a consulta de um advogado. Mas quais são os casos mais comuns que a gente verifica o pagamento de pensão para a ex-companheira? Principalmente naqueles casos que as mulheres elas concentraram todos os esforços dela a vida inteira para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, o marido, por muitas vezes, não deixava ela trabalhar, né? Então, você tem que cuidar do lar. Ou, às vezes, as condições, né, não autorizava por ter dois ou três filhos menores. Enfim, antigamente, aí, uma gama de filhos menores, né? Vários, né? É o caso da minha família, meu pai tem 11 irmãos, né? Então, nesses casos, havendo divórcio, sim, o cônjuge, né, o ex-cônjuge, ele é obrigado a estar pagando pensão. Claro que o juiz vai determinar. Também isso vai, quantidade de tempo. Jaqueline, ele vai pagar por 1 ano, 2, a vida inteira. Isso vai depender muito da idade. Então, você imagina lá, por exemplo, a minha avó se divorciando hoje, né? Então, com uma certa idade, né, não dispõe de um ofício. Então, ela é um caso que provavelmente, né, um exemplo hipotético aqui, né, é um caso que provavelmente seria demandado
a pagar a pensão, né, por um longo período. Agora, a pessoa, a esposa, ela tem 30 anos, 35, está com uma vida ainda, nós comentamos uma vida, depois foi dito, uma vida bastante ativa ainda a contribuir socialmente, né? Então, nesses casos, geralmente o juiz estabelece. Então, eu já vi casos que estabeleceu um prazo lá de 3 anos, 2 anos, enfim, né? Ou, por exemplo, se a filha é menor, o filho é menor, ele tem 1 aninho, então até ele atingir uma certa idade. Então, isso vai depender muito de cada caso. Mas a maioria dos casos que nós vimos, respondendo a tua pergunta, é quando as mulheres são dependentes das finanças do esposo, né? Que ela não tem um ofício. E pode acontecer ao contrário, a mulher ter que pagar a pensão para o homem, ou é muito raro esses casos? Então, é raro por quê? Porque nós não vemos ainda, infelizmente, né, os homens ocupando o lugar da mulher na residência, cuidando dos filhos, cuidando do lar. Mas isso está mudando, né? Hoje, por mais que nossa cidade, aqui nossa região, são regiões pequenas, mas a gente já está vendo bastante isso, né, de os homens acabar realizando maiores esforços em casa, né, para que a mulher consiga estudar, trabalhar, né. Então, sim, se ocorrer o divórcio, né, e a mulher for a pessoa que labora, que contribui com as finanças para o domicílio, então, sim, ela também pode ser demandada. Isso também vai depender, por exemplo, o cônjuge, né, o ex-cônjuge, ele tem uma doença. Então, nós temos lá na nossa Constituição Federal uma das premissas fundamentais, que é o direito à solidariedade, né? Então, solidariamente, nós temos que contribuir para aqueles que não possuem uma renda para subsistência. E isso nós vimos muito na questão de política de bolsas, né? Políticas governamentais em prol de conceder valores à classe menos favorecida. Então, isso acontece lá no divórcio também. Então, se a pessoa que está saindo do relacionamento, ela não tiver condições para ter o mínimo necessário para sobreviver, aí, a depender do caso concreto, da idade, da situação física, doenças, enfim, aí o juiz vai determinar quanto tempo, por quê, enfim. Então, há possibilidade, sim. E em caso de divórcio, como é que fica a situação dos filhos? Eles vão automaticamente à guarda para a mãe? Como é que é feita essa decisão? Então, assim, essa também não existe uma regra, né? É um questionamento que também não há uma regra. Os filhos vão ficar com aquele que tiver mais condições de prestar a assessoria necessária. Jaqueline, essa assessoria financeira, não, tá? Então, inclusive, existe um tabu a respeito disso, e quando, como estamos falando em direitos das mulheres, existe uma pressão psicológica muito grande em relação dos homens em face às mulheres, no seguinte sentido: você quer se divorciar? Então vou lhe tirar a guarda do filho. Não funciona assim, tá? Então, são feitos estudos sociais, tem uma psicóloga que vai fazer um estudo social na residência,
se a criança ela já tem condições, se ela já tem uma idade, já tem condições de se expressar. Também vai ser feito um estudo com ela, tá? E aí, a partir disso, que vai ser destinada a guarda. Geralmente fica com a mãe, tá? Então, geralmente fica com a mãe. Hoje, nacionalmente, é incentivado que seja realizada a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Quando pai e mãe, eles exercem conjuntamente a guarda. No entanto, não quer dizer que, em termos que eu costumo falar que é a festa da uva, que a criança fica um dia com o outro, ela dorme um dia na casa de uma casa. Não. Essa criança ela precisa ter uma rotina, né? Ela precisa ter um horário para levantar, um horário para dormir. Então, toda criança ela precisa de uma rotina. Então, a guarda compartilhada, ela funciona muito bem quando o casal se divorciou e eles têm um bom relacionamento, né? Eles resolveram de forma muito tranquila esse término, que geralmente é difícil, né? Mas eles entendem que a criança não tem nada a ver com o término do relacionamento deles. Porque a gente vê muito que as crianças, muitas vezes, elas são utilizadas como escudo, né? Então, porque eu vou ficar com o filho, eu vou ficar com a filha, e assim vai a discussão. Mas não, né? Então, em regra, né, o que se incentiva é a guarda compartilhada, desde que tenha um bom relacionamento entre pais, que há a possibilidade dessa criança ter uma rotina. No entanto, cada caso é um caso. Se o juiz determinar que a guarda seja unilateral, que é o quê? Aquela guarda que vai ficar somente no nossa discussão aqui hoje com a mãe, o pai vai ter um direito de visitação. Essa visitação, ela pode ser livre ou ela pode ser fixado dias, tá? Então, se incentiva a guarda compartilhada, né? No entanto, ela não é regra. Até porque, pensa comigo, vamos supor, a mãe mora em 2 vizinhos e o pai mora em Curitiba. Qual que é a praticidade? Né? Eu já tive casos lá no escritório que falaram, a criança vai ficar um mês comigo, um mês com a mãe. Qual que é a rotina? Imagina essa criança todo mês trocando de colégio, trocando de rotina, trocando de amigos. Então, assim, não, sabe? O juiz, ele vai analisar, vai ponderar, vai ser feito um estudo social e vai ver o que é melhor para aquela criança. E quais são os principais mitos que você ouve dos seus clientes em relação à separação? Então, assim, esses mitos, eles vêm principalmente das mulheres, né? Pela questão da pressão psicológica, né? E ele acontece muito quando o cônjuge, ele não quer se divorciar, né? Então, um dos mitos que a gente mais escuta e que mais teme as mulheres é: você não vai ter direito a nada e eu vou ficar com a guarda. Né? Então, isso não existe. Né? Isso é claro que vai ser visto o caso concreto, vai ver a questão, logicamente, financeira, mas, friso, a questão financeira, ela não é o essencial. Ela não é o essencial. Porque se a criança tem um bom relacionamento com a mãe, sempre foi a mãe que deu o maior amparo, essa criança vai ficar com a mãe. E aí o pai vai ser demandado a pagar pensão. Quanto de pensão? Tem uma percentagem de pensão? Não. Né? Às vezes chegam lá no escritório, é 30% do salário mínimo, 25% do salário mínimo. Não. Tá? Isso vai ser verificado qual que é o valor que a pessoa ganha, quem vai pagar a pensão ganha, qual que é os rendimentos dela e quais são as necessidades da criança. Né? E também lembrando que a pensão, ela não é só do pai, né? Ela é da mãe também. Então, presume-se que, se o pai dá R$500 de pensão, presume-se que a mãe vai gastar os mesmos R$500, né? E se a guarda ficar com o genitor,
Da mesma forma, a mulher também vai pagar pensão, né? Então, a depender com quem essa criança vai ficar, né? Vai ser demandado o pagamento da pensão, que é para o menor. Então, voltando um pouquinho naquela questão da guarda compartilhada, Jaqueline, então se a guarda for compartilhada, eu não vou eu, mulher, não vou receber a pensão do meu filho? Não, vai receber. Por quê? Até na guarda compartilhada, o juiz, ele elege uma residência fixa para a criança. E geralmente é a da mãe. Então, a pensão vai ser paga para a mãe, né, fazer a fruição com o filho, né? Então, esse é um dos mitos maiores. Meu filho, eu vou perder a guarda ou eu vou ficar sem nada? Não, não vai ficar sem nada. É claro que isso também vai depender do regime de bens que foi feito no casamento, ou se não tem regime de bens, é o da comunhão parcial, né? Então, quando eu casei não falei nada de que regime que é. Então, provavelmente vai ser comunhão parcial. Se foi esse regime, se foi feito esse casamento em torno de 10, 15, 20 anos. Antigamente era regime da comunhão universal de bens, que era aquele que tudo que é meu é teu, né? Comunica todos os bens, antes, durante, né? Enquanto durar a união, e comunica aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento também na comunhão universal. Mas hoje o tradicional é comunhão parcial, que você divide aquilo que você adquiriu após a união. Na união estável, é esse. Se não foi regulada a união estável, vai ser comunhão parcial. Então, vai dividir aquilo que o casal adquiriu de forma conjunta. Mas eu só trabalhei em casa. Eu fiquei 10 anos em prol dos filhos, em prol da casa. Não importa. O cônjuge vai dividir o que ele adquiriu lá com os esforços dele, que também teve os teus esforços, porque você deu um subsídio para que ele conseguisse adquirir aqueles bens em prol do casal, em prol da família. Então, isso é um grande tabu que a gente verifica nos divórcios. Outra situação também que vem me questionar. Eu tenho o sobrenome do meu cônjuge e ele exija que eu retire. Não existe isso. A partir do momento que você casou e você aceitou receber o sobrenome do cônjuge, ele é teu. Ele é teu. Então, quando você se divorcia, você não é obrigada a retirar. Se você quiser ficar com ele, você vai ficar com ele. Isso a gente verifica muito no mundo dos famosos, né? Então, casa e aceita receber o sobrenome do marido, e aí você fica famoso, né, com aquele nome e sobrenome, e aí posteriormente ocorre o divórcio, mas a famosa fica com o nome do sobrenome do marido. Então, é possível? É sim, porque a partir do momento que você casou, o sobrenome é seu. Então, você dispor dele ou não vai ser tua faculdade, tua possibilidade. Você que vai dizer se sim ou não. Isso não intervém ele dizer que você tem que tirar o sobrenome, né? E aí também, uma dos grandes questionamentos que ainda existe é: eu posso sair de casa se eu abandonar o lar? Se eu vir abandonar o lar, eu perco o direito a tudo? Não. Isso daí é um dos maiores mitos que existe sobre o divórcio. O que acontece? Antigamente, né, antes de 2010, nós tínhamos aí, como eu falei, trâmites diferentes para o divórcio. Então, você tinha que ingressar com a ação lá e provar por que estava findando o casamento, né? Então, isso ia, logicamente, ele
muitas vezes ia ser primordial para verificar a divisão de bens, tá? Divisão de bens, guarda, alimentos, existia pouquíssimo, né? O dever de pagar alimentos. Então, isso era antigamente, né? Então, depois de 2010, essa situação mudou. E não tem mais o abandono de lar. Tem só uma exceção, tá? A única exceção para abandono de lar, que você perderá direito a usufruir dos bens, é quando acontece aquilo que nós brincamos sempre. Foi comprar cigarro e não voltou mais. Então, ocorre o uso capião familiar. Então, se a pessoa, lá o cônjuge, ele foi embora e por 2 anos ele nunca entrou em contato, não pediu dos filhos, não falou, eu quero fazer a separação dos meus bens. Se por 2 anos ele nunca procurou o cônjuge, nunca mandou uma notificação, uma mensagem, nada, falando que quer fazer a partilha desses bens, então aí pode ser ingresso com uma ação de uso capião familiar. E aí sim, o abandono do lar ele vai ser ponderado para que, no nosso exemplo, a esposa fique com o patrimônio, tá? Mas o que acontece muitas vezes? Mulheres estão sendo violentadas, né? Estão sofrendo aí agressões físicas, morais, né? Bastante importante falar que nós temos aí a Lei da Maria da Penha, que ela resguarda o direito das mulheres, e as agressões que é resguardado pela lei, elas não são somente físicas, né? A agressão moral, ela também é motivo para estar sendo penalizado o companheiro pelas circunstâncias dispostas na Lei da Maria da Penha, né? Então, assim, ele me xinga todo dia, ele fala que eu não faço nada, ele me desfere palavrões sobre mim, ele me briga comigo na frente do meu filho, na frente de pessoas. Então, isso também é uma agressão penalizada pela lei, né? Então, a gente verifica muitas vezes, mulher ultrapassando situações assim. Infelizmente, tem aumentado o número de violência contra a mulher, tanto física quanto moral. A pandemia foi um período que teve, infelizmente, um aumento enorme, né, na questão dessas agressões de feminicídio, né? Então, sabido, nós moramos aqui numa região que é o interior, né? E nunca se viu tanto falar em feminicídio, né? Então, é uma realidade que para nós, assim, nós víamos como se fosse distante e agora está muito próximo e o que é pior, habitual, né? Isso era algo que era eventual e agora se tornou habitual. Então, o que acontece? Essas mulheres chegam lá no escritório por muitas vezes e falam assim, eu posso sair da minha casa? Eu não vou perder o meu direito? Não, tu não vai perder o direito. Inclusive, se ele ficar na casa que é de vocês, ele vai ter que pagar aluguel para ti. Então, vamos supor que aquela casa, o valor do aluguel seria 1.500, 750 ele vai ter que pagar de aluguel. Tá? Então, esse é um direito que pouquíssimas pessoas sabem, né? Mas não vai perder todos os direitos. Então, você vai perder muitas vezes a sua dignidade se você se manter nesse ambiente insalubre, né? Insalubre que só desgasta você, né? A mulher e os filhos, né? Então, não tem, e a gente aconselha a procurar um advogado. Advogado não só pagos, né? É sabido que nós temos defensorias públicas, tá? Que elas resguardam, auxiliam as mulheres que não têm condições de pagar por um advogado. E
indo na delegacia, também é possível de estar fazendo um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva. E também nós temos os canais de comunicação online e também através de telefonema. Hoje está se criando muitos mecanismos para conseguir chamar a polícia, né, chamar um aparato, sem o cônjuge, né, o companheiro, ele identificar, né. Então, é bem comum, tenho colegas que trabalham na parte de defesa, né, e eles falam que é bem comum as mulheres ligar pedindo pizza, as mulheres ligar fazendo um pedido aleatório que eles já entendem que é violência doméstica. Então, está se criando assim alguns mecanismos para conseguir cada vez mais levar aos órgãos de defesa, né, essas situações. É lastimável. Às vezes, até para os meus alunos, eles me procuram: professora, eu quero escrever um TCC sobre direito das mulheres, mas é algo batido. É algo batido e ainda nós estamos sofrendo toda essa gama de violência. Então, não é batido. Quanto mais nós falarmos, quanto mais a gente cultuar isso, mais nós vamos ter ações para inibir isso. E é a partir de comunicação, de levar informação, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela, na minha concepção, ela chegou tarde, né, no Brasil. Foi por Maria da Penha, é uma senhora que ela foi muito, muito, muito agredida pelo esposo, né? A lei leva o nome dela. E ela foi uma grande... lutou muito por isso, né? E levou isso, inclusive, por acesso ao direito internacional. E aí foi demandado ao Brasil que fizesse uma lei com mais coercitividade, com maior penalidade, né? Então, através do Tribunal Internacional, que ela conseguiu uma pressão, né, exercida nacionalmente para que essa lei fosse emitida. Resolve? Eu digo que nem sempre resolve, mas nós precisamos ter lei, né? Nós precisamos ter medidas cada vez mais severas, senão cada vez não vai mais inibir, né? Então, nós precisamos de medidas cada vez mais severas contra isso. Vamos agora para a nossa última pergunta do nosso programa. Vamos falar, então, sobre os regimes de bens. Você já comentou que são 4. Então, quais que são as principais diferenças entre eles? Então, nós temos, de fato, 4 regimes de bens que, ao você ir fazer a regulamentação da tua união estável, como eu expliquei que você vai lá no cartório para fazer ele, ou quando você vai casar-se civilmente, né, você pode escolher entre 4. Nós temos o tradicional, que eu já falei um pouquinho, que é o regime da comunhão parcial. O regime da comunhão parcial é aquele que vai comunicar os bens a partir... comunicar-se não. Eles vão ser divididos, comunicar-se de fato, a partir do momento do casamento. Então, os bens que eu adquiri antes do casamento e aqueles bens que eu tenho de herança, tá? Eles não comunicam. Então, o cônjuge, ele não vai ter direito lá no divórcio de estar recebendo aqueles bens que eu herdei dos meus pais, que herdei de alguém ou que foi doado a mim. Então, um tio, uma avó, um primo, doou um bem, o meu cônjuge não terá direito. Então, esse é o regime tradicional. Se você não escolher um regime, o cartório vai presumir que é esse o regime que você vai casar. Mesma coisa da união estável, como eu falei. Eu quero escrever um regime lá na minha união estável, eu quero escolher um regime. Pode, né? Entre esses 4 que eu vou explicar,
você pode escolher. Eu não tenho união estável regulamentada. Não tenho lá uma escritura de união estável. Então, presume-se que o teu regime é de comunhão parcial, tá? Então, se porventura você viveu 10 anos lá com o seu cônjuge e você quer separar-se, então você vai ingressar com uma ação, né, através de um advogado, de reconhecimento e dissolução de união estável e, consequentemente, vai ser dividido os seus bens, caso haja, vão dividir aqueles a partir do momento que vocês constituíram essa união. Como que eu vou provar que eu tenho 10, 15, 20 anos de união? Por fotos, por documentos, por comprovante de residência, de água, de luz, um contrato, cadastro de loja. Então, tem N possibilidades. Hoje a rede social ajuda muito, né? A rede social, o WhatsApp, eles são provas, sim, né? Eles são provas para um processo judicial. Tudo que você tiver numa rede social ou num aplicativo de conversação, de diálogo social, e tu quiseres utilizar para uma prova, é só lavrar uma ata notarial lá no cartório, e aquilo é uma prova robusta, a gente fala, é uma prova que tem bastante força. Por quê? Porque o tabelião, ele tem fé pública, e ele vai conferir aquela prova e vai ser levada no processo, e o juiz, sim, vai estar concedendo uma força para aquela prova. Isso vale para todas as situações, não só na questão de prova para o divórcio, mas você ingressando aqui um pouquinho na seara dos danos morais, questão de contrato, compra e venda, né? Lá no escritório chega muitas questões no seguinte sentido: eu comprei, mas eu não tenho contrato. Tu tem uma conversa no WhatsApp, tu tem uma conversa por e-mail, isso é prova, né? Então, isso veio com a regulamentação do nosso código, a nossa última missão do nosso código, o aprimoramento do nosso código civil em 2015, e veio para crescer, veio para ajudar, né? Então, regime de comunhão parcial de bens é o tradicional. Então, não havendo especificação, a regulamentação a respeito, presume-se que é esse o regime de bens. Aí, nós temos o regime da comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens, eu sempre brinco com meus alunos, que é o regime do amor eterno, né? Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, né? Então, esse regime, nacionalmente, ele já caiu em desuso, né? Antigamente, ele era muito utilizado, né? Mas hoje não vê-se tanto, né? Então, o regime da comunhão universal comunica todos os bens. Todos que eu tenho antes, que eu adquiri antes do casamento, que eu venha a receber de herança, que eu venha a receber de doação, e o meu cônjuge também. Então, nós juntamos tudo e no final de um eventual divórcio, a gente divide, tá? Então, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, tá? Aí, nós temos um regime que ele veio com o Código Civil, salvo engano, 2002, esse regime foi implantado, mas não vou confirmar com exatidão, porque a gente trabalha com muitas leis, muitos números e às vezes acaba se confundindo. Mas é um regime de participação final nos aquestos. Quase ninguém ouve falar desse regime. Ele é um regime também pouco utilizado e ele é um regime misto. Regime misto por quê? Porque a partir do momento que você casa, é separação total de bens. O que é meu, o que é do meu cônjuge é dele. No entanto, quando houver e se houver um divórcio,
torna-se comunhão parcial de bens. Aí é apurado o que foi adquirido a partir do casamento e é dividido, mas somente os lucros. Então, ele é um regime complexo porque ele demanda de um auxílio contábil muito grande. Então, você vai ter, na verdade, o casamento ele é uma empresa, né? Mas no regime da participação final nos aquestos, é muito maior esse controle que vai ter que ter. Então, ele é pouco utilizado porque há uma dificuldade em você estar apurando, né, o que teve de fato de lucros durante a união. Então, demanda um serviço contábil muito grande. Então, ele não tem uma utilização ampla mesmo. E hoje, o regime mais aceito e mais utilizado está sendo o separação total de bens. Tá? Separação total de bens é aquele que nossos bens não vão se comunicar. O que é meu, o que é dele. Né? Por quê? Porque hoje, graças a Deus, né, as mulheres estão com o seu espaço no mercado de trabalho, cada uma tem seu patrimônio, e também como está também acontecendo muito divórcio, né? Então ele é um regime que também é mais simplório o final do casamento. Então cada um vai embora com o que é seu e acabou, né? Então também existe aí muito utilizado para os famosos de você poder estar indicando uma indenização no término do casamento, a partir de tantos anos, tantos milhões, sabe? Então, por mais que tenha uma separação total, pode ter essas especificidades, tá? E aí ainda, dentro do regime de separação total de bens, mas a lei determina separação total de bens obrigatória quando for casar-se com uma pessoa maior de 70 anos, tá? Quando houver um casamento com uma pessoa maior de 70 anos, a legislação obriga esse regime, tá? Por quê? Apregou-se, né, que esse regime para essa idade tem que ser esse regime para evitar os casamentos por interesse, né? Então, o legislador entendeu ao editar essa medida como obrigatória para evitar isso, né? Que sejam realizados casamentos por interesse. Tá, Jaqueline, mas então, se casar por amor lá, com uma pessoa com 70 anos, eu não vou ter direito a nada? Nada impede dele colocar um patrimônio no nome, ou que seja, de fato, dividido aquilo que é adquirido pelo casal na constância da união. Tá? Mas há a separação total com pessoas que tenham maior de 70, sejam maior de 70 anos, né, tenham a idade maior de 70 anos, é obrigatório. Então, a princípio dos regimes seriam esses, mas é extremamente necessário também, né, friso isso, fazer uma consulta com um advogado, porque, como eu bem disse, o casamento, ele é uma empresa. E muitos relacionamentos, eles terminam por questão de bens, né, por discussão. Então, até para manutenção desse casamento, é muito primordial consultar um advogado, ter uma assessoria ou ir nos próprios cartórios e pedir informações sobre todos os regimes. Isso, além de resguardar o seu patrimônio, né, também, por muitas vezes, vai fazer o relacionamento ser duradouro. Então, chegamos agora no final da nossa entrevista e eu quero agradecer a doutora Jaqueline por vir aqui, prestar esses esclarecimentos e disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco hoje. Muito obrigada.
Obrigada, Daniele, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar ajudando, levando a informação, né? Sou, como no começo da nossa conversa, a Daniela falou a respeito do meu currículo, que eu sou professor. Eu sempre acreditei que a melhor forma de auxiliar as pessoas é levando a informação, né? Então, agradeço imensamente. Quando precisar, pode contar comigo novamente. E aos que se interessaram, né, pela nossa conversa, quiserem maiores informações, também eu fico à disposição, né? Posteriormente, a Daniela vai colocar os meus contatos, né, na nossa entrevista das redes sociais. E eu agradeço também vocês por estar fazendo parte da nossa conversa. Muito obrigada. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Eu peço que, se você conhece alguém que vai ter interesse nesse assunto, encaminhe esse vídeo, deixe o seu like e nós esperamos você na próxima edição do programa Vista-se de Você. Até mais!